Este é o programa Mídia e Marketing do UOL, com entrevistas sobre comunicação, publicidade, marketing e negócios. Olá, sejam bem-vindas e sejam bem-vindos ao nosso programa Mídia e Marketing desde setembro de 2019 no ar. Meu nome é Renato Pesotti e nesse, que é nosso último episódio de 2025, a gente recebe a Daniela Dantas, que é vice-presidente da WGSN para América Latina. Dani, muito legal te receber aqui hoje. A gente vai falar um pouco do que rolou em 2025 e do que vai rolar em 2026, né? Obrigado pela presença. Imagina, que eu agradeço. Que honra e responsabilidade ser o último, o programa de fechamento. Aí. E o programa de abertura também. Eu queria que você falasse um pouco, você explicasse o trabalho que vocês fazem, olhando para o passado também, para pensar um pouco no futuro. Como que isso funciona? Bom, o trabalho de pesquisa de tendências que a WGSN faz, é importante entender a contextualização, né, de onde a gente surgiu e, enfim, o que é para fazer sentido. Então, a WG é uma empresa que tem 26 anos, é uma empresa inglesa, que nasceu para o mercado de moda e atualmente é a maior empresa de pesquisa de tendências do mundo. Hoje a gente está em mais de 85 países, enfim, uma série de pesquisadores fazendo esse mapeamento do que está mudando, o que está acontecendo, independente do cliente, independente do momento. Então, como eu falei, nasceu para a indústria de moda lá atrás, então os fundadores da WGSN, eles olhavam para a Bloomberg do mercado financeiro, sabe? E falaram, gente, o mercado de moda precisa de um balizador para ajudar na tomada de decisão, como a Bloomberg é para o mercado financeiro. E hoje o mercado de moda, na época, imagina, se hoje ainda tem os seus desafios, na época era pouco profissionalizado, um mercado muito familiar, era uma tomada de decisão muito pautada no gosto. E aí, eles criaram a WGSN, baseado já no trabalho de birôs de pesquisa de tendência, para você fazer, sei lá, uma cobertura de temporada de passarelas e falar para as marcas o que ia ser tendência. Porém, depois de um tempo que começaram a direcionar bastante focado em produto de moda, eles entenderam que a forma como a gente consome o produto de moda, ela tem um gatilho que a maioria das vezes é comportamental. Vou te dar um exemplo. Se você muda a forma como você se locomove para o trabalho, isso vai mudar a forma como você escolhe a sua roupa, né? Para ir para o trabalho. Você vai procurar mais conforto, ou você vai procurar, enfim, dependendo do que você deseja ali, você vai escolher diferente. E aí, a partir disso, eles entenderam que não, olha, para a gente dar uma informação mais assertiva, a gente precisa entender o comportamento. O que está mudando de comportamento com as pessoas, que é importante a indústria da moda saber. Então, a gente começou a investir muito em pesquisa de comportamento, isso há mais de 20 anos, para entender quais eram os gatilhos de consumo. E, a partir desse investimento, nesse olhar para comportamento, a gente começou a entender que, assim, olha, quando muda uma coisa comportamental, quando cria-se um gatilho comportamental novo, isso direciona a forma de consumir todas as indústrias e não só moda. E aí, a gente começou a crescer. Hoje, a WGSN aí tem pesquisas para, acho que são 7 segmentos, são 7 plataformas diferentes. Independente do cliente que a gente está sempre trazendo esses estudos que são necessários para os nossos clientes, mas é isso. Então, a base é muito comportamental, a gente também direciona produto e estamos aí, hoje a maior empresa de pesquisa de tendências do mundo. Legal. Antigamente era um pouco diferente o trabalho de identificar essas tendências, né? A gente sabia que tinha os trend hunters que passeavam pelo mundo, viajavam o mundo atrás de tendências, e hoje não, né? Hoje é praticamente tudo ao mesmo tempo e tudo muito mais rápido, né? Isso mudou a maneira de vocês trabalharem também. Com certeza, com certeza. Acho que, assim, quando eu olho hoje, eu tô lá há 16 anos, né? Então, eu tô há muito tempo na WG. Só 16 anos. Eu falo que eu vou começar a mentir esse tempo, entendeu? Porque isso entrega muita coisa que eu não quero mais entregar. Mas, enfim, depois isso é assunto para outra hora. Então, na verdade, assim, começar olhando para uma fotografia de hoje, né? O uso da tecnologia feito pela WGSN para fazer esse mapeamento e entregar essas informações para os clientes, ele é, assim, nem se compara com o que a gente fazia lá atrás. E lá atrás, basicamente, o que a gente fazia era um mapeamento de pessoas que eram, influenciadoras, não só no contexto de redes sociais, mas que influenciavam comportamentos em determinados segmentos, e aí os times iam pesquisando essas pessoas, iam acompanhando essas pessoas, fazia todo esse mapeamento de uma forma mais completa. Então, era mais linear a pesquisa de tendências, e aí, enquanto isso, outras iam vendo o que tinha de novo e tudo mais. E com as redes sociais, com a tecnologia, realmente esse ciclo de influência, ele mudou muito, e como você bem falou, ele acontece muito ao mesmo tempo. Porém, é o que eu sempre falo, né? Pesquisa de tendências não é futurologia, não é mágica, a gente simplesmente está olhando 24 horas por dia, mapeando com o olhar humano e com tecnologia
os assuntos, o que está aumentando, o que está diminuindo. Então, basicamente, eu gosto muito de uma brincadeira que eles fazem em inglês, porque em inglês nosso trabalho é Trend Forecasters, né? Então, fazemos previsão de tendências. Só que eles fazem a brincadeira que nós somos Change Forecasters. Nosso trabalho é fazer a previsão de mudanças. Então, ao primeiro sinal de mudança, olha, esse assunto ele costumava aparecer assim, mas agora a gente está vendo que tem uma diferença aqui. Tem pessoas diferentes falando sobre ele, ou enfim, coisas diferentes acontecendo. Você precisa saber disso. Basicamente é esse o nosso trabalho. A gente faz isso todos os dias e aí avisando os nossos clientes o que está mudando, o que vai acontecer. Legal, você falou dessa mudança de consumo, principalmente. Queria que você falasse um pouco sobre essas mudanças recentes que a gente teve principalmente no pós-pandemia. O consumidor virou muito digital e hoje a gente vê, sei lá, tá bombando aí TikTok e compras pelo TikTok. Só que, ao mesmo tempo, a gente sabe que a gôndola física também tem ganhado muita relevância. O que mais teve impacto no consumo, no consumidor brasileiro, se a gente pode chamar assim, principalmente nesse ano de 2025? Bom, então vamos lá. Quando a gente fala de consumidor, seja ele brasileiro ou, enfim, de qualquer lugar do mundo, são pessoas, né? Enquanto se trata de comportamento humano, nós somos seres sociais. Então, isso como uma premissa. Quando a gente teve a pandemia, que a gente ficou completamente recluso e isolado, mais isolado do que a gente já está hoje por conta de toda a conectividade, a pandemia ela fez a gente se isolar mais. Porém, mesmo que a gente queira ou que inicialmente se sinta confortável com isso, nós somos seres para viver em bando. Nós somos seres sociais. Então, quando você olha ali o pós-pandemia, você teve consequências muito importantes para a saúde mental, para a forma como a gente se coloca no mundo, porque justamente, mesmo que aqueles que falavam que gostavam, a conexão social ela é quase que um mecanismo de sobrevivência para a gente, em termos comportamentais. Então, não é à toa que a gente vê aí níveis de saúde mental ou de ansiedade, enfim, de problemas relacionados à saúde mental aumentando muito, e principalmente pós-pandemia. Já era uma tendência, né, por conta, enfim, de outras coisas, mas pós-pandemia isso aconteceu muito. Então, quando você vê, por exemplo, e aí, comportamento, se alguém já me viu falando em podcast ou palestra, provavelmente já me viu falando isso. Comportamento, normalmente, ele é pendular. Então, quando você vê um movimento muito extremo para um lado, provavelmente você vai ver um outro movimento muito extremo para o outro lado. Então, quando você vê, por exemplo, uma geração que é muito avessa a comprometimento, a casamento, você provavelmente vai ter uma próxima geração que ela vai ser meio que o oposto disso, que vai falar mais de casamento, que vai querer trazer mais... Porque faz parte trazer esse extremo para depois chegar num ponto de equilíbrio. Então, tem aí quando a gente olha no pós-pandemia, a gente teve um extremo muito importante de isolamento e depois... Essa volta para o social também acabou sendo um outro extremo. E não à toa a gente vê agora, assim como você falou, por exemplo, o consumo com uma importância enorme para o físico, para o encontro, para a comunidade. Acho que, imagino que você, por exemplo, deve ter ouvido muito falar sobre comunidade e é justamente para responder uma necessidade comportamental das pessoas, que são, obviamente, consumidoras, estão, né, inseridas nesse contexto, são consumidoras. Então, eu acho que pós-pandemia, a gente teve esse choque muito importante social e agora a gente vem respondendo aos problemas que esse choque trouxe para a gente enquanto sociedade, e assim, tentar, enquanto marcas, né, como negócio, como é que a gente restabelece essas conexões, enfim, cria esses ambientes para que as pessoas se sintam melhores e, consequentemente, criam um vínculo diferente com a minha marca, enfim. Então, é uma série de coisas conectadas, mas eu acho que esse, em termos contextuais, foi o que mais mudou e o que mais impactou a forma como a gente faz negócio. Você falou desse pêndulo que a gente é acostumado a viver na sociedade. A gente pode trazer o exemplo da sociedade, do movimento anti-woke que a gente tem visto nos últimos anos. O que fica para a gente, pensando nesse... A gente viu a COP30, né? Todo mundo falou de COP30, porque foi no Brasil, que aposto que as pessoas não viram nem a COP28, nem a COP29, mas a gente viu falar muito desse assunto. E o que tem mudado na comunicação das marcas em relação à sustentabilidade e à diversidade? Não sei se tem marca mais agora fazendo do que falando, porque antigamente era meio que na moda, todo mundo sair falando antes mesmo de fazer. Agora não, agora realmente as marcas estão procurando fazer antes de falar. Isso é uma tendência também para o futuro? Olha, é difícil falar, né, o que é uma tendência ou não. Acho que sim, tem um lugar de... Por mais que a percepção agora tenha essa agenda de anti-woke, quando a gente olha nos últimos 10 anos, nos últimos 20 anos, a agenda ela é positiva. Então, existe sim
uma evolução no sentido de diversidade, no sentido de sustentabilidade, enfim. Existe um lugar positivo quando a gente tira a lente, né, do zoom e deixa ali e vê um negócio com mais perspectiva. Porém, é importante que a gente entenda que essa é uma agenda que ela veio... Por que teve um boom, por exemplo, de diversidade, de assuntos ESG, relacionados a ESG nos últimos anos? Isso foi principalmente drivado pelo mercado financeiro. Então, assim, se a gente tira toda a poesia em cima disso, isso foi agendas que foram drivadas pelos grandes fundos de capital que traziam e que começaram a trazer esse discurso como um critério para investimento nos mercados. E a partir do momento que você mexe ali no ponto do dinheiro, do investimento, onde começa todo o negócio, você tem uma resposta importante de mercado. Só que foi uma resposta muito mais muito mais para um lado mais... extremo, a gente pode dizer assim. Então, quando você tem o extremo, como eu te falei, vem depois uma outra agenda em resposta disso, porque você tem contextos econômicos, você tem muito discurso e pouca ação concreta quando comparado, né, um com o outro. Mas, então, você começa a ter uma cobrança e, muitas vezes, uma conexão entre resultados de empresas atuais com... a gente investiu muito nisso, isso não foi legal, enfim, isso daí não valeu de nada. Então, aí surge uma outra agenda que vai para um outro extremo, como eu falei, antes de chegar num ponto de equilíbrio. Então, acho que o seu exemplo ele foi perfeito, principalmente quando a gente fala de comportamento pendular. Porque o mercado, em geral, também se comporta dessa maneira. Mas quando a gente entende o porquê, né, o que está por trás, o que trouxe agendas relacionadas a esse boom da narrativa, tá? Vou falar mais da narrativa do que necessariamente da própria agenda. Ele veio muito com drivers comerciais, com drivers de negócio, que, enfim, faz parte do mundo que a gente vive. Mas, quando a gente vê hoje essa outra agenda, ela é uma resposta ao que está acontecendo no sentido prático da história, né? E aí, eu acho que as empresas que conseguem ver e colocar isso dentro do seu do pilar de valores, você vê uma melhora, mas obviamente longe daquilo que a gente ainda precisa. Então, quando a gente vê o boom de uma coisa, como eu te falei, quando a gente trabalha com isso, é muito natural que a gente já espere o boom da outra coisa. Mas eu acredito sim que gradativamente a gente ainda vai ver aí uma melhora. Porém, são tempos que são muito incertos pela frente, né? A gente tem novos governos esse ano, só para você ter uma noção, 2024 foi o ano que a gente teve mais eleições na história do mundo, foi 50% dos países globais em eleições em 2024, isso significa que em 2025 a gente teve o primeiro ano de mandato de muitos governos e que influencia muito em relações comerciais. Eu não preciso nem dizer, enfim, não vamos entrar em detalhes aqui, até porque eu não sou especialista nisso, mas as próprias políticas econômicas do governo dos Estados Unidos e como isso impacta, né, os outros mercados. Enfim, então você tem ali contextos que trazem um link, mas é porque você fez isso que não está performando como deveria, e aí começa, enfim, mandar embora, e aí começa toda uma história, mas se a gente olha como o comportamento ele acontece, provavelmente o próximo passo é a gente achar ali um lugar um pouco mais de equilíbrio, menos de woke ou anti-woke, que caiba dentro dessa evolução, dentro desse contexto que a gente tem atualmente. Legal. Falando de evolução, vamos falar bem da gente também. Exato. A gente vê muita gente, muitas comunidades falando do sul global, que ser latino está mais na moda do que nunca. A gente não sabe se é porque o mundo vive em policrise e a gente está acostumado já, né? Que a gente sempre tem uma crise pela frente, sim, mas é nesse caminho, né? Sim. Ser latino ainda está, hoje em dia, está mais na moda do que antigamente. Sim, e é uma tendência de ascensão, né? Em termos de relevância, globalmente falando. Acho que, historicamente, quando a gente vê o papel da América Latina no mundo, principalmente quando a gente pensa em tendência, comportamento, estéticas e tudo mais, quando você vai para o norte, quando você vai para países já mais estabelecidos, você tinha ali um lugar de julgamento quase, que assim, ali são países seguidores, essas são regiões seguidoras, e essas são regiões que inovam, que de fato trazem as tendências, que trazem os movimentos. E essa dinâmica está mudando, e ela muda não só pelo momento atual, e eu já vou entrar um pouquinho nele, mas pelo contexto que se foi construído. Então, o contexto digital, o contexto das redes sociais, né? O Brasil,
por exemplo, a gente entrega níveis de engajamento sociais que você não vê no mundo em lugar praticamente nenhum. Né? Então, assim, é um case de engajamento social. Você vê, por exemplo, um case dentro de tecnologia no mercado financeiro. Então, são drivers que você vai pavimentando e que vai te colocando num outro lugar até que você consiga, de fato, a narrativa de que, de fato, o negócio faz muita diferença. E eu acho que agora você tem um movimento acontecendo, principalmente na indústria musical, que driva muito, que é muito um gatilho para uma nova forma de se ver a América Latina. Assim, você tem artistas latino-americanos no topo da onda, assim, sendo falados enfim, sendo assunto agora, como se nunca viu nos últimos anos, pelo menos nos anos mais recentes. Então, você tem o Bad Bunny, você tem uma Karol G, né, que colocam ali países da América Latina que antes considerados apenas seguidores, mas assim, não, existe um valor criativo muito importante. E dentro da indústria criativa, isso tem um potencial de influência muito, muito grande. E de aceleração também de grandes movimentos. Então, quando você junta, né, como é que a gente é nas redes sociais, esses níveis de engajamento para marcas, por exemplo, quando você junta um lugar de entretenimento, de música, com artistas se posicionando e ganhando espaço. Você teve, por exemplo, uma Karol G, que é colombiana, no Victoria's Secret Show. Então, assim, difíceis. O próprio Bad Bunny com toda a história de que, não, eu vou fazer a minha tour no meu país, mesmo que ele não seja talvez o país que mais venda ingressos, e foi mais de 2 milhões de ingressos vendidos. Então, você tem ali movimentos que são muito influenciadores acontecendo, que colocam o sul global, e aí falando especialmente de América Latina, a gente tem chamado de efervescência latina, num lugar de muita ascensão, num lugar enfim, positivo quando a gente compara aí com os últimos anos, no sentido de criar novos movimentos e não apenas copiar. Então, nós somos temos culturas riquíssimas, então é mais uma questão de posicionamento perante o mundo, e isso está acontecendo, e é muito legal de ver. Então, legal. Eu sou mais da época da Shakira, né? Mas é mais ou menos nessa pegada. Falando em época e falando do que as marcas tentam se apropriar também, a gente vê muito se falar de fandoms hoje, né? Sim. Um estudo recente da Monks, muito grande sobre fandom. E assim, a gente vê que as marcas têm tomado um pouco mais cuidado, têm olhado com mais carinho para as comunidades. E, ao lado disso, elas sempre falam de conectar as marcas, a cultura, aquela coisa toda. Para isso, as marcas também têm abusado das collabs. Sim. Nunca viu tanta collab de tudo quanto... Tem Dove lançando sorvete, Sim. tem Netflix fazendo collab com todo mundo. Sim. Como que você vê isso pro ano que vem? O consumidor vai se cansar ou o consumidor vai gostar mais de ver essas collabs? Olha, eu acho que como todos os outros movimentos da indústria, ele precisa fazer sentido, precisa ser coerente, né? Então, assim, no fim do dia, uma colaboração que ela é mais do mesmo, ou, enfim, aquilo que entrega pouco além do que já tem, quando o mercado vai ficando mais saturado desse tipo de narrativa, ela vai ficando mais difícil, né? Então, a barra vai ficando mais alta, vai ficando mais difícil você fazer uma colaboração que faz muito sentido. Mas eu adorei que você linkou com os fandoms, né? Que, no fim do dia, o que é o fandom? Ele é uma grande comunidade que já existe, que ela tem um link, uma conexão que faz essa comunidade acontecer, que é através de um assunto, uma temática, alguma coisa que essas pessoas adoram, enfim, que vivem, que gostam, que é independente de qualquer marca. Então, eu realmente acho que a conexão com os fandoms, o que a gente tem visto nas pesquisas, pelo menos, é que é quase que o próximo passo nesse sentido de comunidade. E aí, sim, tem chances de colaborações muito bem feitas. Então, assim, eu pessoalmente, e quando a gente olha as pesquisas, tem muito espaço para colaborações, porém não de qualquer maneira, não como alguns anos atrás, que foi de novo o pessoal começou a explorar e tapear, e qualquer colaboração que talvez não fosse tão óbvia, fazia muito sentido, e obviamente agora não é mais assim. Então, quando a gente fala do fandom, por exemplo, é um movimento muito importante para varejo. Então, você tem hoje tudo quanto é marca, de todos os segmentos verticais possíveis, falando, porque eu quero construir uma comunidade. Legal, mas assim, gente, vamos combinar? Eu que não sou marca, você aguenta participar de 20 comunidades? Você quer participar da sua comunidade, aquilo que você gosta. Então, assim, você quer alguém que traga para você as coisas, enquanto consumidor e pessoa física, você quer alguém que traga para você os assuntos que você curte falar, que você curte fazer parte. Você não quer fazer parte de outras, sei lá quantas comunidades da marca X, Y, Z, é mais um evento, é mais uma coisa. Então, no fim do dia,
até para se criar uma nova comunidade, você tem que ter muito cuidado, porque existe um excesso, né, de fala, de intenção, que, de novo, eu, né, reconheço a importância de tudo isso. Mas quando você vê o fandom, por exemplo, ele é uma comunidade que já existe, independente de marca nenhuma. Quando você, como marca, entende o que você é de verdade, quais são seus valores, para onde você está caminhando, o que faz sentido para você, e você entende quais são os fandoms ou quais são as comunidades que já existem e que naturalmente se conectam com aqueles valores que existem para você, isso é uma grande oportunidade. Como é que eu faço essa comunidade ser viva? Como é que eu crio momentos para que essa comunidade possa continuar existindo, se fortalecendo? Então, você vê, por exemplo, marcas que têm uma Panasonic, por exemplo, no Japão, ela tem uma comunidade muito importante, que aqui pra gente já não é mais uma marca tão forte, mas lá é muito, muito forte para música. Então, o que eles fazem? Você vê, por exemplo, um café em Kyoto sendo lançado, um café para, como se fosse um listening bar, uma balada, né? Não sei nem se fala mais assim hoje, mas enfim. Para amantes da música eletrônica, que tem tudo a ver com a comunidade que existe e que ele sabe que ele entrega um ótimo produto para essa comunidade. Então, ele vai lá e vai fazer um café. Não é um café como qualquer outro, não é um café como uma marca de moda vai fazer, uma marca de beleza vai fazer. É um café para se ouvir música eletrônica. Então, a estética conversa com isso, o que ele traz conversa com isso, a agenda conversa com isso. Ou seja, a comunidade da música eletrônica já existia sem aquela marca? Existia 100% e vai continuar existindo, mas eu, que tenho um produto muito legal, que me conecto naturalmente com essa comunidade, eu vou fazer ela acontecer, eu vou criar outros espaços. Então, eu acho que... E aí, para a gente finalizar, né, a história da colaboração, sim, a gente está num pico muito importante de colaboração, que deixa a barra mais alta. Existe muito espaço, mas principalmente quando se conectado com comunidades que já existem de uma forma mais natural e que seja coerente com o posicionamento que você tem na sua marca já existente. Você falou um pouco do consumidor não querer participar de tantas comunidades. Do outro lado, a gente vê também os consumidores estão exaustos de receber muitas demandas, muitas mensagens, principalmente mensagens publicitárias. Pensando em 2026, pensando em 2027, vocês falam dos consumidores de 2027 também. Como que as marcas podem fazer para tentar ganhar esse jogo da atenção multifragmentada? Eu lembro que 10 anos atrás... Não, as marcas nem podiam pensar em lançar um app para o celular. Porque se falava assim, puxa, as pessoas não vão baixar um app para o aplicativo para celular. E agora, na verdade, as pessoas brigam para ser o aplicativo que está na primeira tela do celular de cada um. O que a gente pode pensar como marca para ganhar esse jogo da atenção do consumidor que está cansado de tanta informação, de tanta mensagem no dia a dia? Eu acho que, assim, o grande segredo, e que, obviamente, não é simples de se fazer, é que você seja um facilitador para as coisas que aquele consumidor já faz, não mais um. Então, assim, e eu acho que você, como contexto, assim, tá todo mundo exausto. Assim, o nível de estímulo que a gente tem diariamente assim... Não se compara com o que a gente tinha 10 anos atrás. E agora a gente tem ainda um outro degrau desse tipo de estímulo, que é uma inteligência artificial que vem e que já está aí na massa, né, sendo usada por pessoas não especialistas, enfim, à torta direito. Você vê aí, além de um excesso de informação, um excesso de estímulo, você tem um questionamento da veracidade disso, que talvez até já deveria ter se desenvolvido, mas que agora ficou muito claro, né? Assim, tanto é que às vezes você vê uma notícia, você vê um post numa rede social, você vai ver os comentários aí, estava quase acreditando, sei lá, enfim, 1000 brincadeiras, 1000 memes, 1000 coisas falando sobre inteligência artificial, mas que é uma outra camada do como a gente precisa meio que prestar atenção naquilo para entender se é verdade, para ver. Eu acho que, como tudo, tem um lado até positivo, que a gente começa a ficar um pouco mais alerta, sabe? Por exemplo, há 2 anos atrás, um dos piores dias da Bolsa de Valores dos Estados Unidos foi porque foi causado por uma fake news que foi postada por um usuário verificado do Twitter, que postou uma foto do Pentágono pegando fogo. Essa pessoa postou uma foto lá e era, na época, verificado não se comprava, então tinha toda uma relevância nesse sentido. E ela postou e falou, olha, eu fiquei sabendo que isso aconteceu, enfim, foi algo nesse sentido, é verdade? E postou a foto do Pentágono. Você imagina o que isso causa num país como os Estados Unidos? Foi o segundo dia
segundo pior dia da Bolsa dos Estados Unidos. Olha o poder que tem isso. Só que naquela época, que é 2 anos atrás, né, ontem, mas enfim, a inteligência artificial não estava tão difundida como está hoje. Se fosse hoje, muito provavelmente você teria mais questionamento em relação a isso. 2 anos atrás não se tinha ainda, as coisas estão mudando muito rápido. Então, você tem aí projeções de que nos próximos 2 anos, 90% do conteúdo novo produzido terá uso de inteligência artificial. Então, além de ser um consumidor cansado, é um consumidor que precisa quase que um filtro para entender. Assim, eu preciso entender que o que vem da sua marca, aquilo é de verdade, acontece de verdade. Então, você vê marcas incríveis criando selos de autenticidade de conteúdo para ver se aquela pessoa usou formas de te ajudar com a necessidade que você já tem. Então, no fim do dia, eu acho que é mais do que nunca, porque eu sei que isso está muito no discurso, mas como eu trabalho com isso, está ainda muito aquém da expectativa. Marcas precisam saber, de fato, o que o consumidor quer, independente da sua marca. E aí sim, você viabilizar, você precisa ser uma grande viabilizadora, ou de chegar a informação que ele quer saber, não mais uma coisa. Não, eu vou criar essa necessidade. Esquece. Eu tô cansada, eu quero ter tempo com minha filha, com meus filhos, com minha família, meus amigos, enfim. E se você entrou aqui por um acaso como marca, legal. E eu acho que essa é a grande virada mesmo, porque não dá mais, gente, não dá mais para dividir, né? Assim, você tem que somar e viabilizar o que já está acontecendo. Falando em somar, você comentou da inteligência artificial, tem tanta coisa bizarra acontecendo no mundo real que a gente acha que é criado por inteligência artificial. Mas deixa esse assunto para lá também, como você falou. Em 2026, a gente vai ter um monte de feriado no Brasil. Isso impacta super o consumo. Vai ter Copa do Mundo, né? Vai ter eleição no final do ano. Queria que você falasse um pouco sobre o que vocês têm trazido para esses reportes que são lançados. Antigamente tinha o de 2026, né? Tinha aqueles tempos e movimentos certinhos, né? Agora eles já são lançados ao longo do ano. Como vocês têm olhado para esse ano que vai ser especial pra gente, querendo ou não? Porque tem um monte de feriado, tem Copa do Mundo, tem eleição. A gente não sabe o que vai... A gente espera que seja só isso. Mas a gente também tem outros... Não sabe, até ontem a gente falaria de tarifaço, agora também talvez a gente não fala mais de tarifaço. Como que fica esse jogo de muitas emoções das marcas daqui para frente? Olha, você colocou um contexto, obviamente, específico do Brasil, mas eu acho que é um contexto que ele se expande, porque ano que vem foi o que você falou, existem novos tarifaços, né? Assim, se compara vindo, a gente não sabe. Então, no fim do dia, qualquer declaração que não, mais polêmica, isso impacta mercados, relações comerciais entre países, que, enfim, tem uma série de consequências nesse sentido. Mas quando a gente olha para o Brasil, não só para o Brasil, você tem ali um consumidor, e isso já é muito conhecido, né? Principalmente no varejo, quando você fala, por exemplo, de um varejo sem atrito, de um acesso que você dá para o seu cliente, o seu consumidor, para a sua informação na hora que ele quiser. Então, quando você tem, por exemplo, um contexto de muito feriado, você tem uma quebra de ritmo importante, como você bem falou, isso impacta o consumo e, enfim, traz outros impactos para a gente. Mas quando você tem ali... O jogo, como eu falei antes, está ficando cada vez mais difícil. Quando você tem ali o acesso fácil para o seu produto, mas não só fácil, acesso onde ele faz sentido. Então, por exemplo, quando você tem o próprio TikTok Shop, né? Ele vem justamente que ele está junto com uma narrativa de conteúdo. Então, você está ali meio que gastando o seu tempo, vendo conteúdo no TikTok, de repente vem alguma coisa que você quer, tá no meio do seu consumo de, entre aspas, entretenimento, vem ali uma oportunidade de consumir. Então, as marcas, mais do que nunca, têm a necessidade, e estão fazendo isso, né, à medida do possível, de usar a tecnologia para realmente colocar o produto na frente do cliente na hora que ele quer, seja 2 horas da manhã, seja no TikTok, seja no site, porque, enfim, a gente tem hoje várias gerações convivendo juntas, e a gente tem um recorte geracional, e apesar de saber que cada geração tem muitas especificidades, é difícil generalizar, eu gosto de usar ainda o recorte geracional, porque ele tem a gente sabe qual é o grupo etário, que a gente tá falando. Quando você tem, por exemplo, um recorte geracional tão abrangente, diverso, comprando os mesmos produtos, acessando as redes sociais, enfim, como consumidor, você tem que dar acesso. Acesso é a palavra de ordem. Quando eu falo acesso, as pessoas acham que é só jornada, um omnichannel, por exemplo, uma estratégia de omnichannel, ela acha que todo mundo normalmente vai para a tecnologia. Mas não. E o cara que quer comprar falando com uma pessoa?
com um assistente, ou que seja num ponto de venda, ele quer, de fato, ver o seu produto. Justamente porque você tem necessidades diferentes. Então, eu acredito que, usar da tecnologia para colocar o produto na frente da melhor maneira possível e de uma forma cada vez mais natural. Então, por exemplo, uma das grandes temáticas no varejo, por exemplo, é o conteúdo conversacional. Então, eu quero comprar um vestido, por exemplo, eu quero cada vez menos falar que eu quero comprar um vestido. Eu quero falar... Olha, eu tenho uma festa, e é uma festa de amigos, mas que eu não tenho tanta intimidade, que vai muita gente do meu mercado de trabalho, então precisa ter um tom mais formal. Eu gosto disso. O que você me indica? Então, esse tipo de troca é o que o consumidor cada vez mais está esperando, porque é uma forma muito mais natural do que você vai pegar. E quando você pega um contexto como o do ano que vem, onde você tem um monte de fragmento, um monte de corte na rotina do consumidor, quanto mais você facilitar e deixar essa jornada de consumo mais prazerosa, mais leve, você vai garantir com que, de fato, essa conversão ela venha para você. Então, assim, os desafios são inúmeros e ano que vem não vai ser diferente, mas acesso seria a palavra de ordem e em todas as partes da jornada, não apenas na tecnologia, mas dentro de um ponto de venda, enfim, uma estratégia de distribuição aí que você tenha na sua marca. Legal. E ainda tem o ChatGPT, né? A compra direto pelo ChatGPT. Eu conversei recentemente com o Marcelo Bronze, que é VP de marketing da Danone, e aí eu estava conversando com ele sobre isso, ele falou assim, eu ainda comentei, 2027, 2028, eu falei, não, a gente precisa começar a vender o ano que vem no ChatGPT, porque vão perguntar qual é o melhor iogurte para tal coisa, e ele precisa ser informado que o melhor iogurte é o da Danone. Não vamos entrar nessa questão ou não, mas ele precisa estar lá para a pessoa, de repente, comprar direto pelo ChatGPT, né? Antigamente, isso demoraria 1 ano, agora vai demorar 2 meses. Isso também muda, né? Totalmente. E no fim do dia é isso, porque o que acontece? A inteligência artificial, ela é um agregador, né? Assim, de forma de não especialista, mas assim, ela pega média, ela pega dados já existentes, né? Assim, retrato e passado, e te dá ali uma resposta importante. Então, para você ganhar relevância dentro de uma plataforma de inteligência artificial enquanto marca ou produto, é porque veio de uma média importante. Então, de novo, tem-se uma nova dinâmica sendo implementada no mercado que muda a forma como você faz compras. E é por isso que eu te falo da história do acesso. Ele precisa estar de ponta a ponta e precisa ser cada vez mais de uma forma que seja, por exemplo, como o ChatGPT entrega, conversacional. Eu não sei você, mas eu conheço muitas pessoas, inclusive eu, que já trocam o navegador por plataformas de inteligência artificial. Eu não quero pesquisar mais em um navegador comum, um site de busca comum, porque eu penso diferente na hora que eu vou pesquisar. Eu quero ir numa plataforma de inteligência artificial, porque eu já falo, qual é o melhor, não sei o que lá, eu tô vendo esse para comprar. Isso funciona? Um exemplo, né? E muitas pessoas estão fazendo isso, porque ele é muito mais conversacional, ele me dá um acesso de uma forma muito mais completa do que o antigo dava. Então, assim, são novos desafios, enfim, tá ficando cada vez mais difícil, mas mais interessante também. A gente falou bastante de compra, de consumo, né? Mas eu vi um estudo recente de vocês que fala sobre o desconsumo. A gente ouve muito isso há algum tempo já, desde a época da pandemia, e as pessoas diziam que a gente ia ser melhor depois da pandemia. Não é muito bem o que a gente vê por aí, mas tudo bem. Essa era do desconsumo vai chegar? Vocês têm visto que essa tendência tem se tornado mais próxima, mais plausível, ou a gente está pensando ainda para longe? Olha, eu vou dividir sua pergunta em 2 coisas. Quando você fala era do desconsumo, eu não acho que ela vai chegar. Eu não acho, porque como eu falei lá no começo do nosso papo, né? Assim, nós somos seres humanos, nós somos seres sociais e a gente quer pertencer. E muitas vezes o consumo nos faz sentir pertencentes, principalmente em contextos conectados, como a gente está hoje. Não só comprando blusinha de madrugada, mas em contexto exatamente, geral, né? Assim, você acaba se sentindo parte de determinado grupo porque você tem aquele produto, porque você, que seja, leu alguma coisa, mas que você teve que comprar alguma coisa nesse sentido. Então, eu não acho que vai vir uma era, porque o contexto ele vai todo para um outro lado, né? E eu tenho um ótimo exemplo para trazer sobre isso. Mas sim, é uma tendência. Então, é uma tendência de ascensão a ter grupos que falam mais sobre o não consumir. Então, assim, né? O que você não deve fazer, o que você não deve comprar, como você não deve
interagir com essa categoria ou com esse produto. Então, esse é já um fato que vem acontecendo. Então, quando você vai, por exemplo, para um social listening da vida, quando você vê os assuntos que trazem, você tem muito, né, eu vou fazer o haul de produtos da marca X. Então, você vai lá e pega tudo que você comprou, que você, enfim, tá provando e vai mostrando 20 produtos. É meio que uma resposta a isso. Você tem hoje influenciadores e aumentando, né, de forma crescente, falando sobre o que você não deve comprar, o que você não deve fazer. Isso aqui eu vou te mostrar que não vale a pena você gastar o seu dinheiro com isso. Então, sim, é uma tendência, mas acho muito difícil virar uma era do desconsumo pelo mundo que a gente vive. E eu gosto muito de dar o exemplo das asiáticas de moda, né? Então, o mercado de moda, teve uma disrupção importante, principalmente por conta de modelo logístico da Ásia e de produção também. Enfim, imagino que todos os países tenham sido afetados, alguns mais, menos, mas falando especificamente de Brasil, a gente foi muito afetado, principalmente marcas locais. E muita gente falava, né? Mas como assim? Você tem tendência da sustentabilidade, do second hand, né? Das roupas usadas, Como é que vocês estão falando que isso é uma tendência? Você vê, por exemplo, as asiáticas vendendo blusinha super barata e o negócio bombando, crescendo como se não houvesse amanhã. E é por isso que é tão importante a gente se conectar com o comportamento, Renato, porque quando você não conecta com o comportamento, você vai de uma forma literal e investe em talvez tendências que, não conversam com o seu consumidor e 2, que são tendências de ascensão, mas que elas não vão revolucionar seu mercado. Quando você fala, principalmente com o mercado jovem, mas não só o mercado jovem, pessoas, de novo, queremos ser pertencentes. Quando a gente tem um contexto de rede social, onde a parte estética, a imagem, né, a imageria, sei lá, é muito relevante numa rede social, que é fotografia, que é baseada em vídeo, que é baseada na forma como você se comunica, se coloca e tudo mais, a roupa, mas não só a roupa, os produtos que você se linka ali, eles são muito relevantes na hora de contar uma história, né? Você vai se colocar nas redes sociais, se você está vestida de uma forma, você faz parte de determinado grupo, você sente parte. Então, quando você entende esse gatilho do comportamento, eu quero ser pertencente, ou pelo menos me sentir pertencente ao grupo X, Y e Z. E você me traz, por exemplo, nesse caso, a roupa, para me dar acesso, e me dar acesso a isso de uma forma que eu posso pagar, eu vou preferir isso do que eu vou comprar 10 vezes mais, eu tô falando mas como a pessoa. Eu prefiro comprar 10 coisas que vão me sentir pertencentes, que vão me posicionar da forma como eu gostaria de passar a minha mensagem nas redes sociais, do que comprar uma que é de um brechó sustentável, mas que no fim do dia eu não vou conseguir, ou que é de uma marca mais sustentável, eu não vou conseguir comprar, porque não cabe no meu bolso. Então, no fim do dia, o gatilho que sempre vai ganhar é o gatilho humano, é o que como a gente se sente ali, independente do que a gente fala nas redes sociais. E é por isso que a gente tem que entender. Nesse caso, o acesso a produtos de moda, tendências de moda, que vão posicionar essas pessoas, principalmente nas redes sociais, como pessoas que são adeptas ao que está acontecendo agora, ele muitas vezes ganha versus o sustentável, que é mais a longo prazo, que nem todo mundo vai saber, enfim. Porque é gente, né? Assim, no fim do dia você quer parecer alguma coisa, enfim, ser outra coisa, e aí cada um com as suas estratégias. Cada um com suas estratégias. Exato. Né? Dani, obrigado pelo tempo, ótimo te receber aqui hoje. É sempre muito legal a gente falar de futuro, não falando de futurismo, mas falando de futuro, entendendo o passado, para também olhar o que vai vir pela frente aí nos próximos anos. Né? Obrigado pela presença, boa sorte na WG. Muito obrigada, Renato. Foi um prazer estar aqui com você. Isso aí, pessoal. A gente tem mais de 2 centenas de executivas e executivos contando boas histórias sobre publicidade, sobre marketing e sobre comunicação. A gente está no YouTube, no canal UOL e nos agregadores de áudio. Até mais. Wow.